Olá, seja bem-vindo. Você sabia que o governo está de olho no seu Pix? Que ele está de olho em cada centavo que você gasta? Vai chegar um dia que até o dinheiro físico vai deixar de existir para que os governos mundiais possam controlar toda a movimentação das pessoas. E quem não for minimalista vai sofrer bastante nesses tempos difíceis. Nesse vídeo, eu quero falar sobre a filosofia do minimalismo, como ela funciona e como você pode aplicá-la em sua vida. Imagine que você ganhe de presente um quadro, o quadro original da Mona Lisa. E você não pode vendê-lo e nem pode cobrar ingresso por esse quadro. Você tem esse quadro nas suas mãos. Será que esse quadro é uma bênção ou uma maldição? Bom, você ganhou um dos quadros mais raros e caros do mundo. Porém, junto a isso, você ganhou responsabilidades. Pessoas vão ficar invadindo a sua casa para poder ter acesso a esse quadro. Ladrões podem planejar como roubar esse quadro de você. E aquilo que seria um presente acaba se tornando uma maldição. O conceito do minimalismo é justamente esse. Ele acredita que quanto mais posses de objetos você tem, mais responsabilidade, mais trabalho você vai ter com esses objetos. Suponha que você tem um carro e esse carro precisa de manutenção, precisa de seguro. Você vai ficar sempre preocupado ao andar na rua com esse carro. Alguém pode roubá-lo, alguém pode bater nesse carro, arranhar esse carro. Então aquela preocupação por trás daquele carro acaba sendo um prejuízo muito maior do que ter o carro. Existem pessoas que, por exemplo, elas gastam todo o dinheiro do salário delas para pagar o carro que levam elas ao trabalho. Então o conceito do minimalismo acredita que cada objeto desnecessário que você possui, ou cada objeto que te traz mais prejuízo do que lucro, deve ser eliminado da sua vida. Então, uma pessoa que às vezes está ali com aquele objeto, aquele carro, e ela está tendo muito trabalho, ela se desprende daquele carro para ter uma cabeça mais tranquila, para não ter muitas contas para pagar, para não ter preocupações com a segurança dele, com a manutenção. Então, esse é o conceito do minimalismo. Entender isso, nesses dias atuais, será muito importante. Por quê? Porque hoje a gente sabe que tem um governo que controla tudo, a segurança está cada vez menor, e caso aconteça algo num país, como aconteceu na Ucrânia, por exemplo, quanto menos coisas você tiver, mais fácil será você sair daquele lugar e ir para outro lugar. O minimalismo entende que as coisas que são mais importantes para você são aquelas que, se hoje você tiver que se mudar para nunca mais voltar para o país de origem, você levaria consigo. Então, por exemplo, no meu caso, eu levaria aqui o notebook, algumas roupas, a minha família, talvez esse relógio aqui que eu estou usando e um microfonezinho. São coisas que eu levaria. Essas coisas que você levaria com você, elas são consideradas elas são consideradas úteis. São aquelas coisas que você não pode abandonar, são aquelas coisas que são importantes. Então, no minimalismo, ele vai focar naquelas coisas que são importantes. O minimalismo não quer dizer que você vai viver na pobreza, que você vai abandonar tudo e morar embaixo da ponte, não é isso. O minimalismo entende que se você tiver só o necessário, você vai ter menos dor de cabeça. No minimalismo, os objetos são divididos em 3 categorias: importantíssimas, necessárias e inúteis. E 80% das coisas que você possui são inúteis. Como assim, Thiago? 80%? 80%. Se você pegar um papel e começar a anotar tudo que você tem no seu guarda-roupa, você vai ver o tanto de coisa que você tem. Parece que não, né? Mas você vai ver que ali você vai ter um número de coisas que são desnecessárias. No minimalismo, o objetivo é reduzir essas coisas ao mínimo possível para que você tenha em sua volta só aquilo que realmente é útil. Então, a primeira classificação que você tem que fazer dos objetos que você tem é: esse objeto é bonito?
Pô, ele é muito bonito, é um quadro muito bonito. Você acha ele bonito mesmo? Ou porque alguém te deu o quadro, você tem medo de jogar ele fora? Não, eu acho ele bonito. Beleza, você deixa lá. Ah, esse quadro é feio, eu só deixo aqui porque alguém... Então você joga fora. Ah, você ganhou um presente, um pote lá de alguém. Você acha aquele pote feio? Você joga fora. Esse é o conceito por trás. Então você vai classificar aquele objeto. Se ele for bonito ou se ele for útil, você continua com ele. Se ele não for bonito e nem for útil, você joga fora, ou você doa, ou você vende. Então, para você entender, por exemplo, eu conheço pessoas que elas guardam várias roupas no guarda-roupa, roupas antigas, que essas roupas acabam até estragando lá dentro. Elas não doam, elas não vendem, e elas ficam ali com aquele coração pegado naquelas roupas. Uma pessoa comum, ela consegue viver tranquilamente ali com 5 camisas, 2 calças, 2 tênis ou 2 sapatos, mais o que? Uma quantidade de 5, 6 peças íntimas. No minimalismo, você vai reduzindo a quantidade de objetos para também reduzir a quantidade de estresse. E a pessoa fala, não tenho muita coisa. Faz um teste, pega um caderno e começa a escrever cada coisa que você tem na sua casa. E isso, você não vai dar conta. Você vai ver tanta coisa desnecessária que você tem. Então eu, por exemplo, quando eu percebi que eu tinha 3 gravadores de áudio que eu não utilizava, eu tinha mais de 6 meses sem utilizar aqueles gravadores, eu vendi eles. Falei, cara, isso aqui vai estragar, eu vou perder e não vou ter nenhum benefício com aquilo, eu quase não utilizo. Fui lá e vendi. Imagina que você tenha 2 carros, e aí você tem um carro que você gosta de andar, que você anda para tudo que é lado, tem um carro importado, parado na sua garagem, e você está pagando imposto com esse carro. No minimalismo, o cara simplesmente vai vender esse carro importado, porque não tem necessidade dele ter 2 carros se ele tem um. Ah, mas se esse estragar, ele pega um Uber. Tem pessoas que, se o meu carro estragar, ele vai de bicicleta. Então, não há necessidade de você acumular coisas desnecessárias, sabendo bem que o governo está de olho nas suas coisas. Então, hoje, se você quer viver bem mesmo, você tem que aprender a aceitar o mínimo. Não, Jesus fala uma coisa que eu acho muito interessante. A vida do homem não está ali avaliada na quantidade dos seus bens. Então, se você tem 3 carros, 4 carros, você está gastando dinheiro desnecessário apenas para exibir uma riqueza para o próximo, para o cara do lado. Antigamente, as pessoas viviam mais felizes com a simplicidade, com fogão a lenha, viviam mais felizes ali comendo numa mesa, sabe? Não tinha aquela necessidade de possuir coisas. Mas a mídia, a televisão, sabe? Faz com que a gente tenha esse desejo de querer mais, mais e mais e nunca estamos satisfeitos. É a sanguessuga, né? Eu tenho 2 filhas, me dá, nunca está satisfeita. Sempre quer mais. Então, você vai olhar o seu guarda-roupa e vai olhar qual roupa que você tem ali. Pô, aquela roupa ali eu não uso mais. Vai virar o pano de chão ou não, melhor, joga fora. Ou doa para alguém. Ou vende. Você vai, não, essa roupa aqui, o sapato tá furado. Aí tem um cara que fica com o sapato furado, não joga o sapato fora e não utiliza o sapato, fica lá. Pra que 3, 4 sapatos, se um sapato só já leva você para tal lugar? No máximo 2. Se um molhar, você tem o outro de reserva. Tá bom. Pra que 30 camisas se você pode ter 7 camisas? O seu trabalho vai ser bem menor para lavar essas camisas, para guardar essas camisas, para passar essas camisas. Então, a ideia do minimalismo é aliviar a sua mente. Então, tudo aquilo que é importante é aquilo que você levaria com você numa viagem hoje. Eu estou indo viajar nas minhas férias, o que você vai levar dentro da sua mala? Algumas roupas, talvez o seu computador, laptop, celular e pronto. Entendeu? Tudo aquilo é o importantíssimo. É aquilo que você consegue viver. A vantagem do minimalismo é que se você precisar mudar de casa, as coisas não vão te prender para isso. Muita gente fica presa em um lugar porque não pode sair porque ali ele tem muitas posses, muitos objetos.
Ele queria mudar de lugar, mas ele não pode, porque as coisas que a gente tem são correntes que nos prendem. Cada objeto que a gente tem é uma corrente em nós. A gente está preso por esses objetos. Já percebeu isso? Você sai com o celular na rua, você fica com medo do cara roubar seu celular. Você fica preso, você fica com medo, fica aflito. Você sai com o carro, fica com medo de bater. Tá assistindo a televisão, você comprou uma televisão de 60 polegadas. Criança, cuidado com a televisão. E você fica com medo do menino derrubar sua televisão. Então, eu posso citar aqui vários exemplos que vai estressando o ser humano, que ele vai tendo estresse que ele não tinha quando ele não tinha nada. Não estou falando aqui, repito, que você tem que aceitar a miséria, não é isso. Eu estou falando aqui que você precisa reduzir os objetos que estão em sua volta. Cada coisa que você tem, cada objeto que você possui é uma corrente. Se aquilo não for útil, se aquilo não for necessário, joga fora, doa, venda. O cara te deu um quadro, aí você guarda aquele quadro, você nem gosta daquele quadro, mas é só porque uma pessoa te deu e essa pessoa, infelizmente, não está mais aqui. Poxa, desprende desse quadro. Mas eu gosto, eu acho ele bonito. Então você mantém o quadro. Mas eu nem ligo, eu nem lembro mais da pessoa. Pô, tá o quadro lá. Você vai ter ali revistas antigas, livros que você nem lê, sabe? Vai ter ali muita coisa, troféus, você vai ter ali, sei lá, fotografias de lugares que você nem dá mais moral. Joga isso fora. Quadro velho, sabe? Thiago, eu tenho aqui revistinhas da minha escola, panfletos. Tudo que você possui em sua volta te prende. Esse é o conceito do minimalismo. 20% de coisas que você tem ocupa 80% do seu tempo. Tem 20% de coisa aqui. Computador, webcam e tal. Entende? Então, esse é o conceito. Se você não adotar esse conceito, você pode ter problemas na sua vida. E aí acaba perdendo momentos importantes com a sua família. Poxa, eu tenho que cuidar aqui do meu computador, eu não posso sair de casa porque alguém pode invadir minha casa, eu não posso fazer uma viagem porque eu tenho que contratar alguém para cuidar, e você fica preso, cara, é preso. Então, você vai eliminando coisas desnecessárias, e não estou dizendo para você ter o pior. Às vezes você tem ali 3 computadores, vende os 3 e compra um bom computador para você. Você tem ali 4 carros, vende os 4 e compra um que vai resolver seu problema. Entendeu? Eu vejo gente sofrendo com 4 carros velhos, podendo vender os 4 e comprar um bom. Mas aí fica acumulando. E essa coisa de... Quanto mais coisas a gente tende a se apegar àquilo, né? Só que aquilo dá dor de cabeça. Quando você se livra disso, você tem paz. E é essa filosofia que eu estou seguindo agora. Essa ideia, como quadro da Mona Lisa, que é um presente horrível, que é uma responsabilidade. Quanto mais coisas, mais responsabilidade. Quanto menos coisas, mais liberdade. Faça um teste. Decida aí, por 6 meses, desapegar de objetos desnecessários. Sapatos que você não usa, roupas que você não usa mais, objetos que você fala assim, por que eu tenho isso? Pra quê? Eu tinha uma ampulheta, cara, que nem estava funcionando, eu joguei fora. Pra quê? A gente fica ali tentando ressuscitar o passado. As coisas que você tem vão te prender no passado. Quanto menos coisas você tiver, mais você vai viver o presente. Beleza? Então, se você quer sobreviver a essa nova ordem mundial das coisas, no qual
eles vão ficar de olho em todas as suas posses. Você deve aprender o minimalismo o mais rápido possível e adotar esse sistema na sua vida. Não se trata de viver ali na pobreza e vender tudo que você tem e morar embaixo da ponte, repito. Trata-se de você ter uma vida livre, desapegada das coisas materiais. Fui!